Contextualizando o Brasil, seu canal de informação relevante para você, que é telespectador da TV Câmara de Barreiras. Hoje eu não tenho nem o que falar desse programa, que está perfeito. Glauton, eu te agradeço, né, que é o último bloco. E aí o último bloco é assim, eu deixo geralmente não, né, eu sempre falo geralmente, mas o bloco é seu, né, do convidado. Você pode fazer a observação que você quiser, falar sobre os eventos que, de certa forma, acontecem, né, no Centro Espírita Joana de Ângeles, né, o Grupo Espírita Joana de Ângeles, e também nos outros, né, que eu sei que você participa de vários. Então, assim, é só para a gente voltar rapidinho lá na parte do segundo bloco, no finalzinho, né, que você falou dessa questão da energia. Como eu sou um professor de química, a gente chama isso, no conceito, né, de ressonância, né, que aí você vai ter as frequências, né, trabalhando para justamente ver se as moléculas elas vibram de uma mesma forma. E aí você chega no equilíbrio. E isso é comprovado cientificamente. Você consegue até derrubar um prédio simplesmente com som, se você conseguir chegar na frequência de ressonância desse prédio. Né? Então, aí não tem muito o que a gente discutir. Mas fantástico, muito obrigado. Então, assim, a bola é sua e aí você faz dela o que quiser. Pode brincar à vontade aí. Ok. Então, eu queria só voltar à questão que você me perguntou, que é muito importante, que é um dos objetivos do Espiritismo, lembrar a importância de Jesus Cristo, né? Essa mensagem do Cristo enquanto não apenas um Espírito que veio nos ensinar algumas coisas ou nos dar alguns ensinamentos. Mas na perspectiva espírita, nós vemos Jesus, o Cristo, como alguém que nos trouxe princípios espirituais. Princípios espirituais que norteiam a realidade de todos nós. Então não é uma questão de crença apenas, para quem acredita e quem desacredita, mas princípios espirituais que vão sendo descobertos, que vão sendo entendidos pela ciência, pouco a pouco, conforme a instrumentalização vai sendo melhorada, nós conseguimos chegar em patamares e em processos de entendimento das leis naturais de uma forma muito mais específica. Tá? Então, por exemplo, quando Jesus nos fala sobre a cada um conforme as suas obras, é um princípio espiritual, na certeza de que estamos à mercê de nós mesmos. Seremos sempre herdeiros de nós mesmos. Precisamos entender que este processo de construção que realizamos através das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, de como agimos com o outro, constrói a nossa realidade. Então, Jesus sempre nos convidou, nos princípios que falou, a um olhar mais espiritual. Sair um pouco da questão da realidade, do mundo físico e ver as coisas numa perspectiva espiritual. Quando ele faz as curas que fez, ele nem afirma que as fez. Depois o indivíduo melhora, ele vai afirmar: a tua fé te curou. Então, na questão energética que a gente comentava agora há pouco, que nós aqui temos uma energia física que, em uma certa constância, pode ajudar aquele que está inconstante, que está em dor e sofrimento. Imagina a energia, a bioenergia de Jesus, para chegar naquele caso da mulher que vai dizer que tocou. Só no tocar o Cristo, ou seja, entrar em consonância, usando a palavra que eu usei, em consonância com a energia do Cristo, chegar perto dele, já ficou curada. O que essa energia fez? Essa energia acelera o nosso próprio processo de autocura. O nosso corpo biológico tem um processo de autocura que se chama homeostase. E nós, enquanto seres psíquicos, também temos um processo de busca de equilíbrio, sempre. Então, quando há essa aproximação, há essa consonância, não há pode haver dissonância também, não é? Ou seja, ser diferente, energias diferentes. Às vezes acontece. Às vezes acontece, nas antipatias. Mas quando há essa consonância, essa energia, essa constância energética, em contato com a inconstância energética de uma pessoa que está passando por dificuldades, por doença, nós aceleramos esse processo. É isso que acontece.
nós aceleramos um processo que já está em curso, que é a homeostase, que é a tentativa do indivíduo entrar em processo de equilíbrio. Então, a gente pode dizer que ninguém cura ninguém especificamente. No sentido de eu te dar uma coisa que você não tem. Você já tem. Você já está em processo de autocura. Então, quando nos aproximamos, eu posso acelerar esse processo de autocura para que ele se realize um pouco mais rapidamente. E conforme cada espírito, cada indivíduo traz essa energia um pouco mais constante. Então, tem pessoas com a capacidade de restabelecer a harmonia de outro doente maior do que outros. Então, a partir daí, a gente vai começar a entender essa potência do Cristo. Então, o quanto o Cristo é importante para o Espiritismo. Tanto é que o terceiro livro da codificação espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Na tentativa que Allan Kardec teve de entender os espíritos, na explicação de quem foi Jesus, de quem foi o Cristo. Me fala um pouco sobre o Cristo. E aí os espíritos aproveitaram mensagens dos evangelhos, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, que traziam a forma com que Jesus se comportava e se comportou, como ele agiu diante das questões do povo com as pessoas. Então, nesse ponto de como agir, de como Jesus se comportava, é que os espíritos trouxeram passagens, recortes dos evangelhos e os explicaram na perspectiva espiritual. E aí que se tem o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, por quê? Os espíritos que explicaram algumas passagens dos evangelhos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo corrobora para a nossa afirmativa que Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, exatamente porque estabelece uma forma de viver que respeita a sua individualidade, você enquanto indivíduo, enquanto eu, construtor da própria existência, e o outro também. E na comunidade, e nas leis que são importantes para reger o coletivo. Então, a forma com que Jesus lidou com o outro é uma forma possível também de todos nós fazermos e lidarmos. Então, por isso que consideramos como modelo e guia. A questão, já que você me passou a bola, então vou fechar essa questão do Evangelho no Cristo e partir para a ideia da mediunidade para relembrar que, para o Espiritismo, a mediunidade é uma possibilidade que todos nós temos em algum nível e que se faz naturalmente como uma possibilidade que não foi construída, mas foi possibilitada pela minha vivência enquanto espírito, ou da possibilidade de trabalhar pelo coletivo de alguma forma, é que no Espiritismo falamos sobre a mediunidade gratuita. Sobre a gratuidade da possibilidade de você psicografar, de você realizar curas espirituais, de você realizar alguns fenômenos que nós chamamos de fenômenos espíritas, dando e trabalhando com os espíritos, porque se você colocar um médium de cura para fazer uma cura espiritual, ele não vai conseguir fazer se não tiver espírito. Ele é só médium. Então, por isso que não dá para cobrar. Cobrar por isso é como se o espírito estivesse ganhando alguma coisa com isso. Então, por isso que na doutrina espírita a mediunidade é gratuita. Não cobramos nada. Quando você vai na casa espírita, você não te cobram nada para entrar ou para receber nenhum tipo de ajuda. Então, a doutrina espírita tem a responsabilidade, novamente, de consolar e esclarecer. E cada um vai buscando naquilo que quer, naquilo que precisa, naquilo que se acha merecedor, das possibilidades outras. Mas que nós temos a possibilidade de estabelecer uma compreensão livre, de livres pensadores, nas casas espíritas, através da possibilidade do estudo. Então, que todos possam entrar em contato com essa doutrina através da leitura do Livro dos Espíritos, através da leitura de todos os livros, visitar as casas espíritas de Barreiras,
né, em várias reuniões de divulgação da doutrina espírita, de estudos específicos da doutrina espírita, e aí, por aí, nos encontramos em mais uma oportunidade para esclarecimentos. Fantástico, vou te chamar aqui outras vezes para a gente ir batendo esse papo e levando essa informação fantástica aos telespectadores. Contextualizando o Brasil, seu canal de informação na TV Câmara de Barreiras. Ficamos aqui com mais um programa. Um abraço e até a próxima.